Tem mais coisa que o Lula soltou nesse final de semana, e eu vou passar aqui a Globo News para variar, dando aquela tirada, tirando o pé. Agora, não é racismo, Luiz, não é racismo, Gustavo, não é preconceito, é inadequado. Vamos colocar a pseudo-jornalista falando sobre isso. Dia movimentado para o presidente Lula, ele afirmou o seguinte, abre aspas, afrodescendente gosta do batuque de um tambor, fecha aspas. Fica esquisito, né? Porque, de fato, foi de uma inadequação imensa. Essa fala foi dada diante de uma jovem negra que estava no palco de um evento da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Nesse discurso, Lula disse que pensou que a mulher fosse uma cantora ou uma percussionista. Vamos ouvir. Essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando, o que faz essa moça sentada? O que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Eu falei, ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor, também não é. Eu falei, nossa, então ela é namorada de alguém, também não é. O que é essa moça? Essa moça foi premiada o ano que vem como a mais importante aprendiz dessa empresa e ganhou um prêmio na Alemanha. Perdão, eu vou começar pelo Luiz, só para entender. Luiz, se a gente colocasse o Bolsonaro nessa fala aqui, eu acho que já ia ter denúncia do Ministério Público Federal de racismo em cima do Bolsonaro. O que é isso, né? Que a esquerda identitária também gosta de ficar colocando a pessoa nessa caixinha, e a expressão máxima disso é o que o Lula falou. Eu achei que ia lá tocar um batuque aqui, tocar um tambor, porque é o que os afrodescendentes gostam. Quer dizer, é um negócio. É impressionante, né? Se fosse o Bolsonaro, ele já saía preso de lá. Ele em primeiro lugar, já saía preso e os caras iam criar toque de caixa, uma prisão perpétua só para poder mantê-lo para sempre da cadeia por causa disso, né? É um absurdo. O mais absurdo é você ver exatamente tanto a velha mídia quanto os esquerdistas no Twitter tentando passar pano, né? Tipo, essa moça aí da Globo News, ela até que foi um pouquinho mais, né, firme, mas depois teve a própria Eliane Cantanhede, né? Falando que isso foi uma gracinha dele, foi inadequada, foi quase como uma mãe puxando a orelha do filhinho Peralta, né? Foi uma gracinha, um populismo inadequado, etc, 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 né? Mas a verdade é que o Lula, ele não entende nada do identitarismo, que inclusive ajudou, né, a sentar na cadeira da presidência, né? Muitas das pessoas que votaram nele são totalmente adeptas da política identitária, que a gente sabe, ela está substituindo hoje, né, na esquerda, o discurso da luta de classes, né? Hoje é o identitarismo, é a luta do negro contra o branco, da mulher contra o homem, do homossexual contra o heterossexual e assim por diante, né? E o Lula, ele não entende isso, ele não é hábil nisso, né? Ele, se algum dia teve uma habilidade no discurso, etc, etc, isso tudo ficou nos anos 90, né? O Lula, ele é um político analógico numa época digital, em que tudo que ele fala é gravado e já está repercutindo nas redes e todo mundo está criticando, está vendo os pontos fracos, né? Ele não está preparado para isso, né? Quando ele tenta falar fora do script, saem umas aberrações dessas. Essa coisa a gente viu, claro, muitos negros, né, reagindo contra esse reducionismo, né, do que seria a negritude, né? É só tocar tambor. E mais, né? Tem também a misoginia, né? A mulher só está lá porque ela é namorada de alguém, né? Ela está aqui para cantar, para tocar tambor, ou não? Então ela é namorada de alguém, né? Então, quer dizer, foi um gol contra atrás do outro do Lula, né? Mas é claro que a imprensa correu para tentar, né, pelo menos impedir que a bola entrasse na rede, né? Eles correram, se multiplicaram, mas isso, até pior, né? Porque só deixa a coisa mais explícita, né? Vem trazer mais estranhamento, né? Por que a imprensa está passando tanto pano, né?
A gente viu em 2020, quando o Bolsonaro chamou a Thaís Oyama, a jornalista Thaís Oyama, de japonesa, uma indignação geral, né, na imprensa esquerdista. A gente viu o Bonner, né, com um vídeo que virou meme, inclusive, né, ele falando com aquela cara de indignado. Bolsonaro chamou Thaís Oyama de japonesa. Quer dizer, um pessoal que se ofende tanto com isso, por que acha normal, né, ou tenta passar pano para o Lula falando esses absurdos, né? É uma moça que estava na Volkswagen, inclusive no vídeo, né? Claramente ela está constrangida, o Lula tenta contato físico com ela o tempo todo, tem hora que ela se esquiva, fica sorrindo daquele jeito muito sem graça, né? Então, assim, se fosse o Bolsonaro, a ofensa racial seria até o menor dos problemas, né? E eu acusar o cara quase de assédio sexual, né? E isso daí é incrível, Adriles, porque quando eu olho para essa cena, cara, mostra como a esquerda identitária enxerga de fato, né, a questão racial. É a sacramentação dos estereótipos mais idiotas, mais cretinos que você pode fazer das pessoas. É um negócio de vilão mesmo. Eu queria só remontar exatamente ao que Bolsonaro foi chamado de racista. Quando ele falou que quilombolas tinha uma pessoa que era gorda, que pesava 3 arrobas, ele não falou nenhuma menção à escravidão, nenhuma menção à cor da pele, nenhuma menção a qualquer estereotipia que possa ser considerada racista. O Lula enumerou uma série de estereotipias que são consideradas racistas. Preto só gosta de tambor, só gosta de samba, só gosta de cantar e, eventualmente, está ali, como bem disse o Luiz, talvez que seja namorada de alguém. Ou seja, essa estereotipia, que é realmente uma ironia racista, prende a população negra do Brasil, ou mestiça, ou cafusa, ou miscigenada, a exatamente estereótipos de preconceitos, e esses estereótipos e preconceitos, muitas vezes, são usados pela própria esquerda identitária como afirmação. Isso é que é engraçado. Olha só a esquizofrenia. Quando alguém acusava o Machado de Assis de ter um embranquecimento, porque ele usava terno, gravata, e era um intelectual, e é considerado até hoje o maior escritor do país, por quê? Porque ele não gosta de batuque, ele não era identificado com uma sei lá, com uma negritude que é mais musical, que é mais percussionista, que é mais ligada à matriz africana, à questão da musicalidade. Ou seja, eles mesmos reforçam essas estereotipias, acusando os outros de usar essas estereotipias quando chamam os outros de racista. E eu falando do Bolsonaro, o Bolsonaro nunca, mas assim, nunca usou essa estereotipia, nunca usou esse tipo de ironia, nada, e era chamado de racista, porque ele falou de alguém que era gordo. Ou seja, era mais fácil ser gordofóbico. Ou seja, existe uma hipocrisia latente dentro da esquerda, um discurso completamente paradoxal, contraditório, esquizofrênico, que confunde o que é realmente racismo. É você xingar alguém pela sua cor de pele, ou você impedir a ascensão no trabalho, ou dentro de um estabelecimento, ou subjugar alguém por causa da cor da pele. Isso é racismo. O resto é exatamente construção cultural. Realmente a população negra, a maioria da população negra, era ligada a questões mais de musicalidade. E graças a Deus, graças ao Zé do Patrocínio, graças ao Machado de Assis e outros exemplos, graças ao Pelé, por exemplo, que era um grande jogador de futebol, a população negra, estou falando retida, porque todo mundo no Brasil é miscigenado, todo mundo tem sangue negro, todo mundo tem sangue africano, ascendeu socialmente, economicamente, intelectualmente, em todos os níveis, a despeito desse identitarismo que quer separar brancos e negros do Brasil. Só que, quando alguém que é conservador, alguém que é ligado à direita, fala qualquer coisa remotamente parecido com a reafirmação dessa estereotipia quanto aos negros, que a esquerda identitária mesma usa, é chamado de racista. E o Bolsonaro, eu volto a dizer, nunca usou essa estereotipia, nunca usou essa ironia, nem sequer de perto. E o Lula usa. Agora, quando a esquerda usa, ela pode ser chamada de adequada, ela pode ser chamada de inadequada. Porque, na verdade, meus amigos, é esse o ponto que eu queria chegar. O identitarismo é simplesmente um meio
O Lula não entende nada desse identitarismo. Está aprendendo agora com efeitos eleitorais, como tudo que ele faz na vida, com efeitos de hipocrisia no discurso. Esse identitarismo, esse antirracismo, na verdade, é simplesmente um meio da esquerda chegar ao poder. Para a direita, toda a lei, toda a deturpação da lei, toda a perseguição em qualquer deslize sutilíssimo verbal em que se possa incorrer a acusação de um crime. O Lula pode dizer o que ele bem entender. O Lula pode dizer que ele é movido pelo ódio, que ele quer ferrar com a Lava Jato, que ele acha que os negros só ficavam sambando, fazendo batuque. O Lula pode ter aval, o Lula tem o aval de dizer as maiores barbaridades e de cometer os maiores crimes como ele cometeu o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Em se chegando ao poder, ele tem na sua base, como capacho, como puxa-saco, a grande imprensa. A grande imprensa, sobretudo a Rede Globo, que representa 99% dessa grande mídia, bajuladora, perseguidora de conservadores, perseguidora da direita e enaltecedora da esquerda. Por ideopatia, e volto a dizer, por dinheiro. Porque o Lula abriu as burras do dinheiro para a Rede Globo de televisão puxar-lhe o saco ininterruptamente. Então o Lula tem aval e ele sabe disso. Ele sabe que amanhã ninguém vai lembrar disso. Ele sabe que depois de amanhã eles vão arrumar algum tipo de discurso para ferrar com o bolsonarismo, para encobrir as mazelas, a corrupção, o seu preconceito, a sua misoginia e o seu, inclusive, racismo. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.